Pai do Senhor, igreja, mais uma vez. Amém. A igreja pode sentar-se. Deus abençoe, evangelista Fabiano. Parabéns por esta quarta semana da família. O evangelista Fabiano, que aqui tem pastoreado com muita dedicação e muito amor por essa obra. E Deus tem trazido os resultados. Para a glória de Deus, nós vemos os resultados desse trabalho dele, da sua família, dos obreiros, da igreja, aqui neste lugar. Obrigado, Pai. Deus abençoe. Não deixará de ter sua recompensa. Minha voz está um pouquinho rouca, mas eu vou falar conforme a graça que o Senhor me conceder. Eu saí um pouquinho, eu estou com muito zumbido no ouvido e dificuldade para dormir à noite. Para dormir à noite eu estou colocando um som de chuva, um som de águas, para ver se distrai a mente, o cérebro do zumbido. E vai o som para a música, para eu conseguir dormir. Então, esse barulho, essa pressão, e hoje eu esqueci de trazer a borrachinha. Sou uma bênção mesmo. Esqueci de trazer a minha borrachinha que protege o ouvido. Nós vamos meditar em Atos capítulo 21, versículos 8 e 9. Deus abençoe o presbítero Emerson pelo carinho. Muito do que ele falou aí é bondade do coração dele. Eu falei para o evangelista Fabiano, vocês são corajosos, hein? Me convidar para pregar numa semana da família é muita coragem. Que Deus abençoe os irmãos. Atos 21, 8 e 9. Licença de eu tirar o microfone. Que aí se der vontade de correr para a direita e para a esquerda, fica mais fácil, né? Atos 21, 8 e 9 diz: No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém. Você pode repetir comigo este versículo 9? Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém, amém, glória a Deus. O título dessa mensagem é Felipe, o evangelista que ganhou as suas filhas para Jesus. Mas, com base nessa campanha, ou melhor, nessa semana da família, eu posso dizer que esse sermão também pode se chamar O Pai Estruturado que Estruturou a Sua Casa. O pai, o crente estruturado, o obreiro estruturado, que conseguiu estruturar a sua família em torno do nome de Jesus. Muitos pais crentes gostariam de ganhar seus filhos para Cristo. Muitos estão se esforçando para isso, muitos têm essa bênção de já ter os filhos no Evangelho, na casa do Senhor. Eu mesmo tenho a alegria de ter meu filho mais velho, com 33 anos, servindo ao Senhor, como diácono, como tesoureiro, como regente, trabalha ali em Vila Madeiral, com alegria. Sempre gostou de estar na casa do Senhor. E tinha uma época que a gente tinha dificuldade para chegar no horário e ele ia na frente, porque ele não queria chegar atrasado. E hoje está lá casado, servindo ao Senhor. Minha filha também serve ao Senhor. Passou por uma faculdade difícil de psicologia e foi bombardeada com aquelas coisas, com aquelas teorias contrárias à palavra de Deus, mas ela ficou firme em Jesus e está firme adorando a Deus. Entrou crente e saiu crente da faculdade. Glória a Deus. Isso é bênção, não? Glória a Deus. E nós vamos ver aqui o exemplo de um evangelista, um obreiro, um crente em Jesus, que foi vitorioso, pois ele alcançou a bênção de ter filhas crentes. Filipe, ele é um dos 7 diáconos que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. No versículo 3, no capítulo 6, versículo 3, os apóstolos vendo uma necessidade na igreja, em que as viúvas estavam sendo desassistidas, parece que havia ali uma prioridade para um grupo e o outro grupo não era atendido adequadamente. Eles disseram: escolham entre vocês 7 varões, 7 homens. E esses 7 varões, eles têm que ter
certas características, certos requisitos para atender às mesas, para cuidar das mesas. Não sei se o versículo 3 está aí, já está aí, olha. Escolham entre vocês homens, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais nós constituamos sobre este importante negócio que era o diaconato. Glória a Deus. E Filipe estava entre eles. Lá o versículo 5 vai nos dizer que entre os que foram escolhidos, né, além de Estevão, além de Prócoro, Nicanor, Pármenas, estava ali também Filipe. Filipe estava entre os 7 diáconos escolhidos pela igreja. Não foram os apóstolos somente, a igreja disse, olha, este homem, este Filipe, como esses demais, ele é um homem de boa reputação. Este Filipe é um homem cheio do Espírito Santo. Esse Filipe é um homem cheio de sabedoria. Então nós indicamos Filipe para ser diácono na casa do Senhor. E indicamos também os outros, Estevão, etc. Mas nosso foco hoje aqui é Filipe, então eu vou destacar o Filipe aqui entre os 7, amém? Glória a Deus. Ele era escolhido entre os irmãos, por ter boa reputação ou bom testemunho. Aqui começa a estrutura de Filipe. Como a campanha da família é estruturando a minha família, nós vamos ver que para eu estruturar a minha família, eu preciso estar estruturado. Amém? Você concorda com isso? Para que eu possa estruturar a minha família, eu primeiramente preciso estar estruturado. E Filipe era um homem que tinha bom testemunho. Glória a Deus. Ele era um homem de bom testemunho. Ele me lembra Eliseu quando ia passando e a mulher, aquela senhora, juntamente com seu esposo, observando Eliseu indo e voltando, disse, olha, este que passa por nós é um santo homem de Deus, bom testemunho. Glória a Deus. Chegaram ao ponto de abrir um espaço na casa dela, um quartinho lá, colocar alguns móveis lá e falar, dorme aqui, fica aqui, quando você estiver de passagem por aqui, tem um lugar para você na nossa casa, porque nós vemos que você é um santo homem de Deus. Bom testemunho, glória a Deus. O crente estruturado, o pai de família estruturado, a mãe de família, tem que ter um bom testemunho. Glória a Deus. Um bom conceito, uma boa estima, uma boa fama. Qual é a nossa fama? Não é culto de doutrina, mas a palavra está sendo falada, né? Glória a Deus. Qual é a nossa fama na vizinhança? O que os nossos vizinhos podem dizer sobre nós? Olha, ali vai um crente bem estruturado, ali vai uma crente bem estruturada. A fama dela, a fama dele é muito boa aqui na nossa vizinhança, glória a Deus. É muito boa aqui neste bairro, é muito boa nessa escola. É muito bom nessa faculdade, glória a Deus. Segundo, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Filipe era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele era batizado no Espírito Santo. Jesus batizava no Espírito Santo lá cerca de 2000 anos atrás. E Jesus continua batizando hoje? Aleluia, nós tivemos um encontro, culto com a Cojade aqui, e Jesus batizou 5 pessoas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Alguns domingos antes, Jesus batizou uma irmã no Espírito Santo no culto de domingo. Glória a Deus, Jesus continua batizando no Espírito Santo e enchendo pessoas com seu Espírito. O crente, para estruturar sua família, ele precisa ter essa estrutura chamada Espírito Santo. Glória a Deus. A estrutura deste móvel, ela é constituída do quê? De colunas, de sapatas, não é verdade? De vigas que estão aí por baixo, dando estrutura para esse templo ficar em pé. Então podemos dizer que um dos pilares dessa estrutura seja ter bom conceito, boa fama, boa reputação. Mas outra coluna importantíssima desse prédio, desse edifício espiritual que somos nós, é ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa receber o batismo no Espírito Santo. E para receber o batismo do Espírito Santo, basta você crer nas Escrituras Sagradas e pedir. E pedir é um direito seu. É um direito seu como filho de Deus, como filha de Deus, que está debaixo de uma promessa maravilhosa. E a promessa é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas.
recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo. João Batista, falando de Jesus, disse: eu vos batizo com água, mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Filipe era cheio do Espírito Santo, isso fazia parte da sua estrutura espiritual. Ser cheio do Espírito Santo. Mas ele também era cheio de sabedoria. Oh, glória a Deus. E sabedoria é discernimento das coisas espirituais e materiais. Sabedoria é você discernir. Sabedoria é você saber decidir. Lembram de Salomão, quando as duas mães estavam pleiteando lá, brigando pela mesma criança, pelo mesmo bebê? E trouxeram para Salomão e falaram, acredito que muitos ficaram assim dizendo: quero ver como ele vai resolver essa. Dois bebês, um morreu, um ficou, e as duas mães estão dizendo que pertence a elas. As duas querem o bebê, as duas dizem que são mães. Eu já tive situação na igreja, irmãos, eu dirigi uma igreja, que surgiu um problema, e os irmãos ficaram dizendo assim: eu quero ver como é que ele vai resolver esse problema. Eu quero acompanhar. Esse eu quero ver. Mas Jesus é tão bom, que Jesus deu direção, e o problema foi resolvido. E aqueles que achavam que não haveria solução, quero ver o pastor agora passar carão, quero ver o pastor agora ficar com cara de ué, não viram o nome do Senhor ser glorificado. Porque Deus dá sabedoria, capacidade para decisões, discernimento espiritual. Aleluia, quem tem sabedoria, quem é cheio de sabedoria, aleluia, vai estruturar a sua vida, vai tomar cuidado com as suas decisões, vai pedir sabedoria a Deus para tomar decisão certa, para tomar o rumo certo, vai ter sabedoria até para comprar e vender. Vai buscar sabedoria, porque quando nós não buscamos, nós sofremos pela nossa falta de discernimento, mas quando nós buscamos, Deus dá uma direção, e essa direção é acertada. Deus dá sabedoria, discernimento, glória a Deus, e capacidade para decisões. Filipe, além de ser um dos 7 diáconos, ele foi um canal de Deus para avivamento em Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 5, diz que Filipe lhes pregava a Cristo. Veja que em Jerusalém ocorreu uma grande perseguição depois da morte de Estevão. E Filipe era amigão de Estevão. Eu fiquei imaginando assim, será que Filipe não cresceu junto, não fez parte do do jardim de infância com Estevão? Eu só fiquei imaginando assim, será que ele não fez parte do jardim de infância e fez o pré, e entrou na primeira série, e ele fez o primeiro... Eu imagino como Filipe era amigão de Estevão e acompanhou o ministério de Estevão, um ministério poderoso na pregação, um ministério de milagres, de virtude, de convencimento, de transformação de vidas. E agora ele vê seu amigo Estevão e companheiro de ministério, companheiro de diaconato, sendo morto. E aí surge uma grande perseguição, e os discípulos começaram a sair de Jerusalém. A Bíblia diz que só ficaram os apóstolos. Os discípulos saíram, um para um lado, outro para o outro, e Filipe vai para Samaria, terra que ninguém gostava, terra de gente misturada, terra que os judeus rejeitavam, passavam de longe. Quando tinha que passar por Samaria, eles davam a volta. Mas Jesus não fez isso. Jesus pregou para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Jesus já começou a quebrar paradigmas. Jesus já começou a mostrar que o amor de Deus é para todos. E Jesus prega ali. Então Filipe falou: se Jesus pregou, e Jesus passou por aqui, eu vou passar também. E se Jesus pregou aqui, eu vou pregar também. Porque eu tenho exemplo do meu mestre. E já que eu não posso pregar em Jerusalém, já não posso exercer meu diaconato em Jerusalém e nem levar a palavra lá, eu vou levar em Samaria, porque Jesus passou por Samaria. Glória a Deus. E quando ele chegou ali, qual era o tema dele? O tema dele era Jesus Cristo. A pregação dele era Jesus Cristo. Ele não queria saber se o povo samaritano era misturado, se os reis tinham trazido povos ali de outras nações, e ali tinha misturado com os judeus e nascido um povo mesclado. Não, ele queria falar de Jesus. Pregava a Cristo, a sua mensagem era Cristo. Glória a Deus. O tema do bom pregador, a cruz do Calvário. Glória a Deus. E o versículo 12, Atos 8, diz que as pessoas creram nele.
creram na sua pregação ao ponto de se batizarem nas águas. Glória a Deus. Eles creram de tal maneira que confessaram publicamente que criam em Jesus e desceram as águas. Quem crê em Jesus e é batizado, a Bíblia diz, é salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aqueles creram, foram batizados, porque eles tinham agora a convicção da salvação pela pregação de Filipe, glória a Deus. Filipe chegou a ganhar o próprio mágico, um mágico para Jesus. Só que não era um mágico qualquer. A Bíblia diz que esse mágico, ele era tido na cidade como uma grande personagem. Lá no original, como um Deus com D minúsculo. Esse mágico, se não me engano, Elimas, ele era um encantador, um homem que tinha seus livros, e ele conhecia mágicas dificílimas, e o povo vivia vidrado naquele mágico. Esse homem é um Deus, não é possível para fazer isso, ele é um Deus. Mas quando ele viu Deus usando Filipe, os coxos andavam, os surdos passavam a ouvir, os cegos passavam a enxergar, milagres acontecendo na pregação e na ministração e na oração de Filipe, até o mágico levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus. Até o mágico aceitou Jesus como Salvador, só que ele não deixou o evangelho transformá-lo por completo. Porque um pouquinho mais para frente, ele vê os apóstolos, quando os apóstolos chegam e põem a mão e Jesus batiza com o Espírito Santo, ele falou, eu dou dinheiro para ter esse poder. E aí veio uma palavra contra ele. Esse dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque você julgou que as coisas de Deus se compram com dinheiro. Daí surgiu um termo que até hoje é usado, simonia. Não sei se você já ouviu falar. Simonia é querer comprar cargo na igreja, querer comprar coisas na igreja, querer comprar a cura, dar dinheiro para comprar as coisas de Deus. Isso chama-se simonia por causa desse mágico. O Simão. Não era Elimas não, o Simão, perdão. O Simão foi o que ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito Santo. Só que o dom do Espírito Santo não se conquista com dinheiro. Se conquista com oração, com jejum, com humildade, com obediência, com fidelidade a Deus, com fé. Não é dinheiro, meus irmãos, é fé, é obediência, é oração, glória a Deus, aleluia. Em Atos 8, 26, ele ganha mais alguém para Jesus. Ele ganha o eunuco. Irmão, você percebe aqui que ele está ganhando os outros? E você vai perguntar, e a família dele? Ele está ganhando o mundo inteiro. Olha, ele ganha Samaria, um avivamento maravilhoso em Samaria, conversão e salvação, e reconciliação de judeu com samaritano, e os apóstolos vêm, e aquela coisa toda, aquele batismo no Espírito Santo. E a família dele? Calma, a gente vai chegar lá. Veja, ele estava estruturado. E como ele estava estruturado, ele começa a ganhar, estruturar outros. Amém? Ele começa a estruturar outros. E aí... Atos 8, irmãos, depois você lê em casa, é o capítulo do sobrenatural. É incrível o que acontece em Atos 8. Porque ele está lá pregando em Samaria, e aí ele é transportado. Ele é transportado para a faixa de Gaza. Ele vai para a faixa de Gaza. Então, ele está num lugar, daqui a pouco ele é transportado. Eu nunca vi, é a única passagem da Bíblia, o capítulo da Bíblia que fala de um homem que está num lugar e de repente aparece em outro. É sobrenatural o que Deus faz na vida de Filipe. O que ele era? Um diácono. Até aqui, um diácono. Deus pode usar todos nós na sua obra. Alguém diz, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o presbítero, Deus vai usar o evangelista, Deus vai usar o missionário. Deus usa quem Ele quiser. E Ele te leva aonde Ele quiser te levar. Fique em paz. Ele vai te levar aonde Ele quiser te levar. Ele vai te colocar aonde Ele quiser te colocar. E ninguém vai impedir. Porque Ele vai viabilizando, Ele vai preparando, Ele vai criando oportunidades. Ele vai tocando em corações. Aleluia, glória a Deus. E o anjo do Senhor o enviou para a faixa de Gaza. E ele então ali ganhou o etíope, né? O etíope, que era um tesoureiro, mordomo, chefe de Candace, a rainha dos etíopes. O homem era uma autoridade. Imagine hoje você está andando na rua, está passando um carrão ali, aí o Espírito Santo fala assim, cola na grade, cola nesse carro aí. Junta aí na janela dele. Mas quem é, Senhor? Quem é? É o Paulo Guedes.
é um ministro da economia. Mas, Senhor, Paulo Guedes. Prega para o Paulo Guedes. Fala do meu amor para ele. Mas aquele homem é o grande, aquele homem é a autoridade, Senhor. Ele é o tesoureiro, ele é o ministro das finanças. É o ministro da fazenda lá da rainha da Etiópia. Prega, fala para ele. Chega perto, ouve. E ele ouvindo lá, ele foi levado como ovelha para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Aí Filipe diz, você entende o que você lê? O Paulo Guedes da Etiópia. Você entende o que você lê? E ele diz assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? De quem que o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Aí ele diz, está falando de Jesus. Então sobe aqui, explica mais para mim. Sobe na carruagem. E ele sobe e eles vão caminhando, e ele foi discipulando, foi falando de Jesus para aquele etíope, foi ministrando a palavra para o etíope, foi falando de Cristo, aleluia. A partir daquele ponto de contato que é Isaías 53, ele explana o evangelho para o etíope. Quando chega lá na frente, aquele ministro diz assim, olha, eu vejo água. Veja, já tinha entendido a doutrina do batismo em águas. Eu vejo água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, você crê? Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você crê, tibum, glória a Deus. Se você crê, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Um crente estruturado vai ser usado para estruturar outros, vai ser usado para estruturar a família, vai ser usado para estruturar uma nação, aleluia, glória a Deus. Segundo a tradição, não segundo a Bíblia, não está na Bíblia. A tradição diz que esse etíope vai para a Etiópia, prega o evangelho na Etiópia e funda lá na Etiópia uma igreja cristã que existe até hoje, que é chamada Igreja Cópita. Este homem, que foi evangelizado por Filipe na faixa de Gaza, se torna o fundador da igreja cristã dentro daquela nação. Glória a Deus. O que Deus não pode fazer com um crente estruturado na palavra? O que Deus não pode fazer? O que Deus não fará com alguém estruturado na sua palavra, no seu evangelho? Glória a Deus. Aí nesse mesmo capítulo a Bíblia diz que ele foi transportado, assim, neste momento sim, ele foi transportado pelo Espírito Santo a Azoto, para pregar o evangelho nas cidades que existiam ali. Então o anjo do Senhor ordena que ele vai para a faixa de Gaza. Ele ganha o etíope para Jesus. O Espírito Santo, veja, primeiramente o anjo do Senhor fala com ele no versículo 26. Depois nós vemos o Espírito Santo falando com ele. Agora não era mais o anjo do Senhor, o próprio Espírito Santo falando, prega para o etíope. Mas mais na frente, ele é transportado pelo Espírito Santo para a cidade de Azoto. Já viu isso? Teletransporte. A gente só via isso em filme, né? Mas na Bíblia tem. Porque Deus pode. Deus pode, irmãos, eu creio porque está na palavra, e Deus pode. Deus pode. Uma certa vez na escola, um professor colocou em dúvida a história bíblica de Jonas. Como é que pode? Como é que um grande peixe, uma baleia vai engolir um homem? E ele sabia que tinha um menino crente ali na sala. E ele falou... E ele zombando daquilo, e muitos rindo, e ele disse para aquele menino, você acredita nessa história, fulano? E aquele menino disse, professor, se a Bíblia dissesse para mim, se estivesse escrito na Bíblia, que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Se falasse o inverso, que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Ainda ontem assisti uma reportagem, agora já abrindo parênteses aqui, de pessoas que foram engolidas pela baleia jubarte. Só que ela não consegue engolir a pessoa por completo. Fica aqui na garganta. O que ela faz? Cospe. Põe para fora. Então algumas pessoas têm testemunho e têm até filmagem sobre isso. Porque ela não consegue ficar lá, né? Então ela acaba, né, chega a um certo momento que ela põe para fora. E o que aconteceu com Jonas foi justamente isso. Mas aí aqui falamos aqui de Filipe, que foi transportado pelo Espírito Santo a Azoto. Aí agora... chegamos na parte que talvez você pergunte, ele ganhou os samaritanos, ele ganhou o etíope para Jesus, o etíope foi uma bênção lá na sua nação, mas e a família dele? Aí nós vemos que ele ganhou a sua família para Jesus também. Que homem tremendo, não? Que homem tremendo.
Glória a Deus. Nos versículos que nós lemos, diz que no dia seguinte, partindo Paulo, e nós que com ele estávamos, aqui Lucas estava junto nessa viagem, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, como que ele é chamado aqui agora? O evangelista, já não era mais diácono, Deus já tinha levado ele a evangelista. Olha como Deus faz. Você percebe como Deus trabalha? Como diácono, ele trabalhava para Jesus. Como diácono, ele atuava. Como diácono, ele pregava. Como diácono, ele fazia a obra do Senhor. E Deus fez o quê? Levou ele a evangelista. Agora aqui ele já é encontrado como um evangelista, que era um dos 7. Aí o próprio autor Lucas menciona, ele era um dos 7 diáconos. E ficamos ali com ele. Glória a Deus. Versículo 8 é interessante, porque esse Paulo, que entra na casa de Filipe com Lucas, com mais outros irmãos, que chega até ali, de passagem, né, de viagem missionária, chega a Cesareia e entra na casa de Filipe. Esse Paulo é aquele mesmo que havia perseguido Filipe. É aquele que havia matado o amigão de Filipe, Estevão. Parceiro de obra, companheiro de trabalho ministerial. Esse Paulo é aquele que arrastava os crentes e jogava na prisão. E que quando Estevão estava sendo morto, ele segurava as vestes de Estevão e concordava, mata mesmo, pode matar. Olha, meus irmãos, o poder do Evangelho. O que eu vejo nessa passagem? Perdão, reconciliação, cristianismo verdadeiro. Quem está chegando aí? Filipe pergunta, quem está chegando aí? Quem está batendo na porta? É Paulo. Paulo? É o Saulo de Tarso. Manda entrar aqui, esse agora é meu irmão. Mas será que ele não está disfarçando, não está mentindo, não vem para nos prender? Não. Ele já teve um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco. Eu acredito na conversão dele. Eu acredito na obra que Jesus fez na vida dele. Ele é meu irmão agora. Deixa entrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que está dentro de você. Aleluia, que nós ministramos ontem lá em Sampaio. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, não é nossa, mas é dele. E esse poder é o Evangelho que muda vidas. Filipe tinha tudo para temer, tinha tudo para dizer: não, fica do lado de fora, na minha casa você não entra, você matou Estevão, você foi responsável, você não matou, mas estava consentindo ali, você consentiu com a morte. Não, mas ele fala: entra, senta na minha mesa, come comigo, vamos fazer uma oração de agradecimento, porque aquele que nos perseguia, hoje nos saúda com a paz do Senhor. Aquele que nos perseguia, hoje está na nossa porta dizendo: shalom, cheguei para tomar um café e fazer uma oração. Glória a Deus. Versículo 9 diz que esse Filipe tinha 4 filhas virgens. Algumas versões dizem donzelas, outras falam solteiras e outras falam virgens. 4 filhas virgens. Eu não sei se ele era como o meu sogro. A Leti não vai ficar brava comigo, não. O meu sogro, primeiro bebê, menina. Segundo bebê, menina, mulher. Terceiro bebê, menina. Quarto, vem um homem agora, vem um homem, menina. 4 mulheres. Aí ele falou: vou tentar de novo. Vem um menino. Aí ele falou: já que veio um menino, vou tentar de novo. Mais um menino. 4 mulheres e 2 homens. Eu não sei se Filipe ficou tentando, mas eu sei que ele teve 4 filhas. Eu não sei se ele ficou tentando um menino, mas ele teve 4 filhas. Interessante, como que a Bíblia é detalhista, não? Como que a Bíblia, Deus quer falar conosco nos detalhes da palavra. Deus quer falar conosco nesses detalhes. Elas eram virgens. 4 filhas virgens. Isso nos mostra, irmãos, a palavra está aqui nos mostrando que essas moças, naquela época, não era fácil como não é hoje. Havia seduções e tentações como há hoje para uma moça.
Mas essa palavra está dizendo assim, ó, essas estavam vencendo. Essas estavam estruturadas. Essas estavam na fidelidade. Elas eram quatro moças, é brincadeira, uma é diferente da outra. Cada cabeça é uma sentença, né? Diz aí, cada cabeça é uma sentença. Cada uma tem uma natureza, um gênio. Mas todas eram fiéis. Todas estavam se mantendo na fidelidade a Deus e a sua palavra. Falar nesse tema hoje, isso é coisa de careca mesmo, né? Isso é coisa de quadrado, né? Isso é coisa de pastor. Não, meus irmãos, elas eram virgens. Batalha diária, um leão por dia. Vou ficar na presença de Deus. Vou casar com honra. Eu vou casar honrada. Eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar o meu pai. Eu vou honrar a minha mãe. Eu vou honrar o evangelho. Aleluia. Eu vou casar com honra. Glória a Deus. Até esse momento elas não tinham se casado. Elas entregaram a vida completamente ao Senhor. Até este momento elas estavam servindo ao Senhor. E eu creio que depois disso também. Mas neste momento a condição delas era de 1 Carta aos Coríntios 7,34. A solteira cuida das coisas do Senhor. A casada cuida das coisas do mundo, em como agradar o esposo, o marido. Mas a solteira cuida das coisas do Senhor. Que exemplo para nós hoje. Você solteiro, você solteira, você tem tudo para se dedicar às coisas de Deus. Se dedique, se entregue, se jogue. Tem vigília, vou para a vigília. Tem círculo de oração, vou para o círculo de oração. Se tem oportunidade, se tem possibilidade. Ou vai ter culto ao ar livre, vai ter visita, vai ter evangelização, tem culto de ensino, tem ensaio. Mas é tanta coisa, mas eu sou solteiro. E como solteiro, vou me dedicar nas coisas do Senhor. Assim essas moças faziam. Mas interessante, irmãos, para nós irmos para o encerramento da mensagem, que elas não eram somente virgens, elas profetizavam. Mais um detalhe importante que a Bíblia traz para nós. Elas eram moças, elas eram virgens e profetizavam. Ou pelo ministério profético permanente, que é a ministração da palavra, é possível que elas ministrassem a palavra, fossem pregadoras da palavra, não é verdade? Hoje nós temos irmãs que ministram a palavra e ministram muito bem. E eu vou dizer que algumas pregadoras por aí me colocam no bolso. Algumas eu fico ouvindo e falo, meu Deus do céu, me colocou no bolso agora. Pregam muito para a glória de Deus. São uma verdadeira bênção. Essas moças profetizavam. Ou pela ministração da palavra, ou pelo dom espiritual da profecia. Que eu acredito que seja isso. Que elas profetizavam porque o Espírito Santo usava elas no dom de profecia. Que é um dos dons do Espírito Santo que está lá em Coríntios. Profetizavam. Isso mostra o quê? Demonstra que esse pai, o Filipe, ensinou as filhas no caminho do Senhor. Ele era estruturado e ele estruturou a sua família. Aqui não fala da esposa, mas subentende-se que a esposa fazia parte ali, ou talvez já tivesse perdido a sua esposa por algum motivo. Não fala nada, a Bíblia não fala, mas fala dele e das filhas. As filhas eram jovens, eram donzelas, eram virgens e profetizavam. E isso nos ensina o quê? Isso nos mostra o quê? Que ele ensinou às suas filhas, lhes ensinou o quê? Uma vida de santidade. Porque elas viviam uma vida reservada para Deus, separada das coisas imundas da época. Elas viviam uma vida de santidade. Mas também, para profetizar, elas viviam uma vida de oração. Porque não tem como profetizar sem ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de oração. Para ser cheio do Espírito, precisa orar. Quem ora é cheio do Espírito. E quem é cheio do Espírito, Deus pode usar em profecia. Ele também ensinou essas filhas a buscarem o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito.
Que pai tremendo, não? Filhas, busquem o Espírito Santo, busquem o batismo, busca. E as 4 buscaram, e as 4 receberam, e as 4 falaram em línguas, e as 4 profetizavam. Oh, glória a Deus, eu imagino, né? Que coisa, que festa espiritual que não devia ser, quando Deus levantava uma em profecia, e quando aquela terminava, Deus levantava outra, e aquela terminava e Deus levantava outra, e aquela cessava e Deus levantava outra. Glória a Deus. Uma hora Deus usava uma, e outra hora Deus usava outra. Eu creio que Deus olhava assim e dizia: eu tenho bastante vaso para usar aqui. Nessa casa eu tenho vaso para usar. Será que na minha casa tem? Será que na tua casa tem? Deus pode olhar e dizer: tem bastante vaso aqui para eu usar. Oh, Rabachanda, Rabacanda. Quem dera que hoje eu, você, meu lar, minha família, sua família, seja uma família de vasos para Deus usar. Oh, aleluia, aleluia. Uma família de vasos para Deus usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé, falou: traz os vasos. Traz aí os varões, porque dentre os seus filhos eu vou escolher um rei hoje. Vem um vasão lá enorme. Ele fala: eita, que vasão é esse? Aí Deus fala assim: você está olhando só o exterior, eu olho o coração. Separa esse vaso, não é. E vai ver outro vasão e outro, e cada vaso mais bonito que o outro. Então Samuel: será que está aqui diante de mim? Não, Samuel, não é este, não é este, não é este. Passaram todos aqueles filhos de Jessé. Falta algum? Tem mais algum mancebo? Tem mais algum jovem? Na nossa linguagem aqui, está faltando algum vaso? Ah, tem um vasinho que está lá no campo. Tem um vasinho que está lá cuidando das ovelhas. Tem um menor. Eu trouxe os maiores. O menor ficou lá. Então traga-o, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Naquela casa havia muitos vasos, mas tinha um que estava pronto para Deus usar. Que pelo menos haja um vaso na tua casa para Deus usar. E quem dera que haja 4 ou 5, como na casa de Filipe. Ou 3 ou 4 ou 5, quantos tiver. Glória a Deus. E quando entra Davi, diz a palavra de Deus que ele era jovem, ruivo, de gentil aspecto. E Deus fala com Samuel: este é o escolhido. É ele. Pode ungí-lo, porque este é o que eu escolhi. Glória a Deus. Meu irmão, não fique preocupado. Ah, eu não sou um grande vaso. Você é o vaso do Senhor. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje. O vaso era usado para colocar tesouros. Há um tesouro dentro de você. O Espírito Santo já habita em você. É só deixar ele extravasar agora. É só deixar ele transbordar agora. Porque você já tem ele. Aleluia, glória a Deus, você já tem ele. Ele ensinou as filhas a buscarem a plenitude do Espírito Santo. Ele ensinou sobre dons espirituais. Elas creram e receberam o dom de profecia. Ele ensinou sobre os dons. Filipe teve a bênção de ter filhas crentes, santas e cheias do Espírito Santo. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas nem toda a minha casa está na igreja. Nem toda a minha família está no Evangelho. Então crê em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Tu e a tua casa. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê que como Deus deu graça para Filipe ser um crente estruturado? Porque, novamente, para eu estruturar minha família, eu também preciso estar estruturado. Na oração, na palavra, na fé, na sabedoria, cheio do Espírito Santo, com bom testemunho. Aí eu vou estruturar agora, eu vou trabalhar para estruturar a minha família. Para construir a minha família, para edificar a minha família, nessas mesmas bases, nesses mesmos pilares, que são os pilares do Evangelho. E a palavra vai se cumprir. Você e a sua casa vão servir ao Senhor.
Você e a sua casa. Eu gosto muito, e repito, desculpem se você já ouviu falar, eu gosto muito do que Noé fez. Noé pregou, nem aquele povo não se converteu, mas a família dele inteirinha estava dentro da arca. A família dele, ele ganhou para Deus. A família, eu posso não ganhar o mundo inteiro, mas a minha família eu vou ganhar. A minha família vai estar dentro da arca. A minha família não vai perecer. Eu vou lutar, eu vou suar, eu vou passar a noite em oração e jejum. A minha família vai entrar na arca. Pode o mundo inteiro não crer. Se eu puder ganhar o mundo inteiro, eu quero ganhar. Mas se não quiserem aceitar, a minha família eu vou conseguir. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, igreja? Que Deus continue estruturando cada lar, cada família. Esse tema maravilhoso vai trazer um resultado extraordinário para essa igreja. Glória a Deus. Que Deus venha estruturar, fortalecer a tua família. Eu quero orar por você neste momento. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Perfeito. Nesta noite a palavra de Deus foi falada, e essa palavra ela é viva e eficaz. Essa palavra alcança a mente e o coração. E se você, ao ouvir a palavra, quer ter um encontro com Cristo, quer que Jesus salve a tua alma e salve a tua família, se você crer, será salvo tu e a tua casa. E você vai poder dizer amanhã: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém que nesta noite quer ter um encontro com Jesus? Entrega a tua vida ao Senhor. Dê um sinal com a sua mão. Entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você vai dizer: mas eu quero que Deus dê o primeiro passo. Mas Ele já deu lá na cruz do Calvário. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o maior passo do mundo, enviando o seu Filho a esta terra. Agora é a sua vez. Agora é a sua chance, a sua oportunidade. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Venha para frente. Tem alguém que nesta noite quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Venha para frente. Nós queremos orar por você. O Senhor vai perdoar os seus pecados. O Senhor vai escrever seu nome no livro da vida. O Senhor vai dar certeza de vida eterna, certeza de salvação. Tem alguém? Glória a Deus. Quem nesta noite deseja se estruturar? Eu preciso me estruturar. Eu preciso que a minha vida seja mais estruturada para eu estruturar também a minha família. E se você sente isso, eu preciso me estruturar. Seja pelo meu testemunho, seja por ser cheio do Espírito Santo que eu preciso ser, seja porque eu preciso de mais sabedoria, eu preciso me estruturar. Então, se você quiser receber oração, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Mesmo Jesus que batizou com o Espírito Santo lá em Sampaio sábado, Ele está aqui, Ele pode te batizar com o Espírito Santo nesta noite. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Jesus que salvou aqui na terça-feira, não foi? Na terça-feira, Ele salva hoje também. Ele salva hoje também. O mesmo Jesus que já curou há dias atrás ou em cultos passados, Ele cura nesta noite também. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você que crê na palavra, você que confia, você que sabe que Deus pode fazer, sabe que nós homens nada somos apenas servos, pó e cinza, como dizia Abraão. Eu sou pó e cinza, nós somos pó e cinza, mas o nosso Jesus, o Jesus que nós pregamos, Ele pode fazer. Igreja, estenda as mãos para cá, vamos interceder. Senhor Jesus, neste momento nós apresentamos a Ti a Tua igreja aqui em Jardim Roberto, apresentamos os Teus filhos, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus, por cada um que se aproxima aqui nesta noite, crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que nos estrutura. O Senhor é aquele que nos dá estrutura, o Senhor é aquele que nos dá condições, o Senhor é aquele que pode nos dar graça de nós, Senhor, vencermos as nossas imperfeições, vencermos, Senhor, as nossas dificuldades, para alcançarmos a bênção, Senhor, de um testemunho irretocável para a glória do Teu nome. O Senhor é quem pode agora encher com Teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, batiza Teu filho, batiza Tua filha,
enche com teu Espírito, enche com a tua glória, enche com a tua presença, Senhor. Derrama este poder maravilhoso sobre o teu filho, a tua filha, batizando e enchendo da alegria dos céus, enchendo da tua presença, Senhor. Concede sabedoria, Pai, para as decisões, sabedoria no tratamento com a família, sabedoria no tratamento com o filho, com a filha, com o papai, com a mamãe. Senhor, concede sabedoria para decidir na empresa, para decidir na faculdade, para decidir no dia a dia. Senhor Jesus, estrutura-nos, Senhor. Estrutura o nosso lar, estrutura a nossa família, nos pilares da tua palavra, nas colunas da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, dê vitória, Senhor. Concede a eles o que necessitam, o que pedem a Ti nesta noite, para que esta bênção chegue lá dentro do seu lar, dentro da sua família, e haja em nome de Jesus uma transformação na família. Haja salvação, haja paz, haja reconciliação, haja perdão, em nome de Jesus. Que a bênção que o Senhor está concedendo aqui, Senhor, alcance o lar, alcance o filho, alcance a filha, alcance o pai, alcance a mãe, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, Pai. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória.